Qualidade e teste de software. Qualidade e teste de software. Quando se pensa na qualidade de software, esse assunto ele dá muito pano para manga, sabe? Porque a qualidade de software é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo atrás. Em todas as disciplinas que a gente comenta sobre produção e criação de software, é necessário que se leve levar em qualidade a questão da produção do software, tomar cuidado com o que vai fazer, né? Sempre atingindo o máximo da qualidade possível no desenvolvimento de qualquer tipo de software, seja ele do mais simples ao mais complexo. Por quê? Isso demanda muita discussão ainda no ramo da engenharia, né? Porque a engenharia de software ela vai cuidar de todos os quesitos relacionados a um desenvolvimento. Como eu sempre falo para vocês, não adianta sentar na frente do computador e programar sem antes fazer toda aquela análise que vocês costumam fazer em análise de sistema, né? Que foi feito na disciplina de APS. Todo um levantamento de requisitos, toda a viabilidade, todos os processos envolvidos, né? Toda criação de diagramas para poder encontrar erros e acertos. Então, essa parte de qualidade de software é um assunto de extrema necessidade, de extrema importância, porque sem essa visão de que tudo que for feito tem que ter qualidade, simplesmente vai ser um software criado considerado como um software de fundo de quintal, é um software sem qualidade, sem chance de competição, né? E para isso, essa preocupação aí com a produção de software, ele já vem surgindo desde a década de 70. Então, quando começou a mexer, né, inserir o computador para a população, não é só aparecer com o computador. Então, para o computador funcionar, foi preciso criar vários softwares, né, sistemas operacionais e tudo mais. Então, essa preocupação já vem crescendo há muito tempo, né? E aí, quando chega nos anos 90, é que esses conceitos eles aparecem com maior destaque, né? E começam realmente a amadurecer essa ideia, né? Para conseguir ter novas ideias, novos interesses na produção de algo de qualidade, né? Por isso que teve a maturidade mesmo chegou não no ano de 70, mas no ano de 90. Então foram aí 20 longos anos para começar a enxergar a maturidade e a visibilidade em questão de software mesmo, olhando para a qualidade e a criação de um software, tá? Mesmo assim, sabendo que há uma necessidade de novos desenvolvedores, de novos desenvolvimento de software, mesmo assim a gente encontra ainda nos dias atuais, nós estamos no ano de 2021, a gente encontra ainda software criado, né, de qualquer jeito. São vários projetos desenvolvidos aí sem conforme chega a demanda, a pessoa vai produzindo. Só que muitas vezes a demanda é tão grande que essa produção do software sai sem qualidade, né? Grandes empresas estão criando, sim, ferramentas para melhorar essa qualidade de software, né? A gente vai ver mais para frente isso. Mas mesmo assim tem empresas que não seguem um padrão na hora de produzir um software. Então, se você trabalha numa empresa, numa grande empresa, certamente o seu TI vai estar lá com analista 1, analista 2, analista 3. Então, quanto mais a sua categoria, mais responsabilidade você tem no desenvolvimento de software. E se você segue uma conduta de uma empresa, você vai trabalhar com certos padrões de qualidade. Então,
quando se trabalha em grande empresa, percebe-se que aquela criação de 1, 2, 3, 4, 5 software do mesmo estilo, porque segue-se um padrão. Agora, se o pessoal da TI, né, de TI, produz um software de um jeito, aí num outro ramo de software, um outro profissional de TI, mas trabalha na mesma empresa, ele trabalha de forma sozinha, não compartilha informação, ele vai criar um software com o perfil dele, então acaba que saindo do padrão. Então, por isso que se fala que antes de começar a produção de um software, tem que seguir algumas regras para que não fuja do padrão. Então, qual é o padrão quando vai produzir um software? Primeiramente, você tem que fazer todo um levantamento necessário. É obrigatório fazer isso para que o seu software tenha sucesso. Então, todo levantamento, por exemplo, vocês podem fazer aí um tema que vocês estão interessados em fazer enquanto vocês estão na escola. Mas na empresa a demanda chega assim: olha, eu quero que você desenvolva um software para mim relacionado com a parte financeira, a parte estudantil, e aí o cliente vai passando os parâmetros para vocês de que ele pretende ter no software, o que o software pode atender a demanda dele. Então, com isso, é feito todo aquele levantamento, já tem um tema do que o cliente quer, já tem alguns requisitos que o cliente pediu. Então, qual é o próximo passo? Vamos visitar a empresa, né? Vamos conversar com os funcionários, vamos conversar com a chefia, sempre fazendo o quê? Diários de bordo, né? Na programação. Isso normalmente se tem registro e no final de uma reunião é assinado por ambas as partes, para a própria segurança do programador e também da empresa. Então, ali é feito todo um levantamento entre conversas com os funcionários, com a chefia, é feito anotações, observações, de repente ele tem ali um software que iniciou, mas não está mais comportando aquela empresa, então ele vai ver que requisitos tem no software que está sendo usado e qual a melhoria que ele quer para o próximo software. Então é feito várias visões e vários levantamentos para ele chegar nos requisitos principais. E aí é feito a viabilidade, protótipos de diagramas, depois um protótipo de como seriam as telas do computador, e assim as telas do software, e assim vai caminhando até sair a produção final do software com qualidade, seguindo um padrão regido, né, pela informática. Então, se você faz as coisas, né, a programação sem um padrão, vira uma bagunça, né? Normalmente, os fabricantes, os fabricantes de software, eles estão criando software seguindo um padrão, né? Porque a maioria que vai realizar uma demanda, um pedido de alguma empresa ou algum cliente, eles querem satisfazer o cliente no momento, né? Mas não se preocupa de como será o resultado final. O cliente quer determinado módulo para daqui um mês. Daqui um mês eu consigo terminar isso aí? Talvez eu consiga, talvez eu não consiga. Eu vou ter pessoal necessário para fazer tudo isso, vou ter pessoal disponível para me ajudar, vou, não vou. Então, são questões que são levantadas para que você entre em consenso com o seu cliente, estabeleça também um prazo, e esse prazo não pode ser muito apertado. Por exemplo, entrego esse software para você no dia 20 e no dia 19 você está fazendo teste ainda. Não funciona desse jeito, porque pode haver imprevistos. Como em tudo que a gente faz, surgem imprevistos. Então não dá. Além do prazo estabelecido, sempre você tira alguns dias antes de vencer o prazo para fazer os testes e poder nivelar, fechar bonitinho esse software para poder entregar para as pessoas, porque não é só fabricar o software para atender ali a necessidade do cliente de modo geral.
porque depois, conforme vai utilizando esse software, vai aparecendo erros, e isso aí não é qualidade de software. A qualidade de software ele tem que estar muito bem feito do começo ao fim. E pensando em qualidade de software ainda, a nossa área, a área de TI, ela cresceu e muito, porque algum tempo atrás não tinha muito profissional de TI, né? Não tinha muito desenvolvimento de software, de sites e tudo mais. Hoje, né, principalmente aí com essa demanda de doença que assola o mundo, né? A crescente necessidade de trabalhar online, vendas online, busca de serviços online, cresceu muito. E você percebe que muitos sites foram desenvolvidos com maior rapidez, sem olhar para a qualidade, né? Sem olhar para a qualidade para o produto final. Não só site, como muitos softwares foram desenvolvidos aí sem os parâmetros legais e funcionais para que ocorra realmente um produto com qualidade, né? Então, essa área da informática, ela cresceu bastante. E junto, né, tem que crescer a qualidade também. Não é só criar. Ah, vou criar para satisfazer meu cliente, só por beleza, mas na hora da funcionalidade fica devendo. Então, não pode acontecer isso, tá? Então, diversas empresas, diversas corporações, eles começaram a investir nesse quesito, que é desenvolver software, sistemas com qualidade, são softwares diferenciados. Então, se você tiver a oportunidade de comprar um software de uma empresa de renome, é muito mais vantajoso você dispor de um dinheiro para comprar um produto de uma empresa com renome do que comprar alguma coisa de uma empresa do fundo de quintal. Né? Eu falo fundo de quintal são programadores que não têm vínculo nenhum com uma empresa ou que trabalha por conta, mas não quero dizer com isso que quem trabalha com conta não desenvolve com qualidade, não é isso que eu estou falando. A questão aqui é que muitos programadores que não têm nenhum vínculo com empresa começam a produzir sites, software, né, para revenda, e o que ele está visando é o lucro, quanto mais sites eu fizer, mais eu vou ganhar. Então ele está correndo para ganhar dinheiro, ele não está fazendo software e sites para enriquecimento do seu portfólio, né? Então, se eu faço um produto com qualidade, eu tenho mais chance de ser como se diz, bem representada, indicada para próximos trabalhos, do que eu realizar uma produção de um site, de um software, que só tem beleza e quando eu começar a realmente usar, eu vou verificar que está cheio de problema. Então, as reclamações serão maiores do que se fosse feito aí de forma simples, mas com qualidade, tá? Então, hoje em dia, a gente vê várias empresas que estão se aperfeiçoando. Então, ela cria o seu diferencial, né? Tem vários lugares aí que coloca produção de software, produção de site, venha fazer seu orçamento. Então, ela busca pré-requisito para quê? Para conquistar a sua colocação no mercado. Então, se eu faço de forma correta, com qualidade, eu vou ganhando espaço no mercado. Agora, se eu faço de qualquer jeito, eu vou perdendo essa colocação no mercado de trabalho, né? E essa colocação, ela demora muito para você conquistar, porque o seu produto, mesmo que você seja uma pequena empresa, o seu produto ele demora para ser conhecido, para chegar na multidão, né, da população no uso geral. Então você vai conquistando, subindo degraus. Agora, se você sobe degraus e você não está fazendo qualidade, você vai descer esses degraus, querendo ou não. Então, muitas empresas visando esse objetivo, eles estão o quê?
procurando se estabelecer, né, na sua colocação atual. Então, procurando abordar, né, e garantir essa qualidade de software para melhoria tanto da venda como também como experiência. Então, aqui na qualidade de software, né, eu coloquei uma frase do Pressman. Quem não conhece o Pressman ele é o pai, né, da engenharia de software. Então, é um profissional talentoso. Ele tem vários livros. Os livros dele são bem grossos, né? São maravilhosos. Já tive o prazer de usar esses livros, usei também na minha dissertação. O Pressman, ele trabalha muito essa questão dos primeiros passos aí, a mesma coisa que vocês fizeram em APS, que é o quê? Levantamento de requisitos, criação de diagrama, viabilidade, modelos, né? Modelos inseridos para a criação do projeto. Então, ele visa também o modelo cascata. Então, ele procura realizar todo aquele levantamento inicial que faz parte da engenharia de software, da qualidade de software. Então, a engenharia de software ela aborda muitas coisas, inclusive a interação homem-computador. Então, quando eu vou criar um software, seja ele qual for, eu tenho que visar essa preocupação, que é a interação homem-máquina, né? Homem-computador, IHC, que é o que? Eu tenho que produzir um software que vá atender a demanda de todos os tipos de usuário. Eu não posso criar um software pensando simplesmente que a maioria que vai utilizar são pessoas de idade entre 20 a 50 anos, 20 a 40 anos. Então, quer dizer, a pessoa idosa não vai poder usar porque você não pensou nela. A criança não pode usar porque você não pensou nela. Então, a gente não tem só criação de software só para pessoas de meia idade ou para mais jovens. A gente tem, quando a gente vai criar um software, dependendo do estilo do produto que for solicitado, a gente tem que olhar todos os estilos de pessoas que vai utilizar, seja ela jovem, criança, idoso, pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência ou visual ou física. Todas têm que ser abordadas. Pessoas com déficit de atenção têm que ser abordadas. Pessoas com qualquer outro distúrbio na saúde têm que ser abordadas. Então, na construção do software, os estilos cognitivos, né, que são chamados ECAs também, os estilos cognitivos, eles têm que estar presentes no levantamento e na produção do software. Então, se eu vou criar um software voltado para a criança, eu tenho que ter todos os guidelines, todos os requisitos para que eu possa atingir o objetivo de chegar perto de um software para uma criança. Eu não posso poluir a tela, eu não posso utilizar uma tela muito cheia de informação, eu não posso usar tela com ruídos, né, com som muito alto, com uma bagunça, um leque de cores. Eu tenho que usar cores e imagens chamativas para a criança, mas eu também tenho que ter cuidados que são as guidelines que a gente fala, né? São requisitos importantes na produção de um software. Se eu vou desenvolver um software para uma pessoa que é portadora de algum tipo de deficiência, eu tenho que analisar quais são os recursos necessários para que eu atinja o atendimento a esse usuário, né? Se for, por exemplo, com uma pessoa idosa, eu tenho que ter os cuidados, que são os pré-requisitos, são os guidelines, para atender esse tipo de usuário também. Aumento de fonte, cuidados na cor de fundo e assim por diante. Então, eu tenho que tomar cuidado com os requisitos necessários para trabalhar aí com esse tipo de usuário, tá? Então, eu tenho que pensar em todos. Tenho que criar algo geral que possa atender a todos
Então, pessoal, ainda falando um pouco sobre essa demanda do mercado, o que a gente pode perceber hoje é que, como eu já disse para vocês, se eu estou trabalhando, prestando serviço, seja filiado a uma empresa ou autônomo, se eu for estabelecer, olha, eu vou realizar a construção de um site, de um software para você, o meu prazo é esse e o meu orçamento para fazer é esse. Então, quer dizer, você se precaver, né? Toma os seus devidos cuidados, realiza um contrato no qual você vai dizer, olha, eu consigo realizar a produção do seu software, do seu site, em 3 meses, por exemplo. E o orçamento vai ficar em 3, 4 mil reais, dependendo do que você quer. Então, eu passei o orçamento, eu passei o meu prazo. Se eu conseguir entregar antes, ótimo, ponto para mim. Se eu não conseguir entregar a tempo, eu vou perder ponto. Por quê? Porque eu vou ter como reputação no mercado de que eu atraso o projeto. Então, esse tipo de experiência que o profissional tem que ter muito cuidado, muito zeloso, porque hoje em dia, se você fala assim, eu vou contratar um pedreiro, aí o que você já sabe de um pedreiro? Que pedreiro, se chover, ele não vai, se ameaçar a chuva, ele não vai, se tiver muito frio, ele não vai, né? Qualquer coisinha ele não vai. Por quê? Porque ele pega muito serviço ao mesmo tempo, então ele dá o quê? Ele fala que não vai para uma família, por quê? Porque ele precisa socorrer a outra. Então ele fica com esse jogo de empurra e desculpa. Por quê? Porque primeiro ele vai no final de semana em um, depois ele vai no final de semana no outro. Conclusão, ele não termina a sua construção e não termina a construção do outra pessoa. E com isso, o ganho de um pedreiro, se você contratar ele, é por dia, né? Então, se você fala assim, olha, eu quero que você construa a minha casa no prazo de 3 meses e você vai pagar o orçamento que você vai criar com ele é um orçamento fechado. Então, a casa ficaria em quantos mil para você fazer ela em 3 meses? Então, você simplesmente vai dar uma parte, né? Quando ele concluir, você vai dar outra. Então, se ele estabelecer um prazo para você em 3 meses, ele tem que cumprir, né? Quantas casas você não vê aí que começou e não terminou? Muitas vezes é porque o próprio proprietário não tem dinheiro para continuar, mas outras vezes é porque tem o quê? Atraso na construção devido ao profissional que está fazendo, que é o pedreiro, tá? A mesma coisa é o sistema. Então você promete que vai fazer um site, um software para uma loja, depois você promete também que vai fazer nesse mesmo período um site, um software para uma empresa. Então quer dizer, você tem 3, 4 contratos em aberto, recebeu uma parte e não consegue finalizar, né? Então, isso vai tornando cansativo tanto para quem contratou você e você também vai chegar uma hora que você não dá conta do fluxo seu de trabalho, né? Então, essa é uma preocupação crescente. E também a outra preocupação eu vou contratar um profissional, ele vai criar para mim um site, um software, e depois quem que vai dar essa manutenção? Porque muitas vezes você compra o determinado produto, que é o software que vai ser desenvolvido por você, mas você esquece de fazer um contrato de que realmente tem esse período de manutenção. Normalmente, quem faz um software, ele fala, olha, eu te dou manutenção desse software por 1 ano, por 6 meses, que aí já está dentro do pacote. Aí, a cada 6 meses, a cada 1 ano que venceu o prazo, aí é outro valor que você estabelece. Então, isso tem que estar claro dentro de um contrato de trabalho, tá? Para que isso não aconteça de tanto o cliente como o desenvolvedor também ficar com perdas e insatisfeito, né? Para isso, gente, para seguir um padrão, existe alguns modelos que a gente vai estudar na próxima aula, que são alguns modelos de maturação de processos que são utilizados, né? No Brasil, a gente tem 3 processos que
modelos de processo que é utilizado. Dois se destaca, né, que a gente vai ver na próxima aula. Mas o cuidado aqui na qualidade tem que ser primordial, porque senão está né, na demanda, na quantidade de demanda e na qualidade da produção aí no caso. E aí, desses modelos de qualidade de software que eu falei para vocês, a maioria dos modelos, eles não têm reconhecimento só aqui no Brasil, eles têm reconhecimento internacional. Então, as empresas, elas passam a ter certificação na qualidade de software. E para isso, tem que seguir algumas regras para ser certificada. Então, hoje em dia, você olha, por exemplo, um site que tem certificação. Lembra da certificação digital? Então, ela tem certificação. Por que ela tem certificação? Porque ela cumpriu algumas regras, né? Em suma, a maioria das regras, para ela poder ter a certificação de qualidade. Porque senão ela não tem. E quanto melhor a sua certificação, melhor você tem credibilidade junto às empresas, aos clientes, né? Se você tem esses modelos em vista e trabalha em cima desses modelos, você vai ter reconhecimento 100%. Porque esses modelos de qualidade de software, o objetivo deles é o que? Sempre a melhoria e qualidade do produto. É o que? Garantir a qualidade desse produto, seja ele qual for desenvolvido no ramo da informática. Tá? Ele tem essa garantia através da definição do que realmente é para ser feito, né? Quais requisitos que é para ser feito nesse software, né? Sempre trabalhando na normatização dos processos organizacionais, cumprir todas as regras, todas as normas, observar cada processo que é desenvolvido no software, né? Quais vão ser aplicados dentro desse desenvolvimento. Então, é uma garantia que tem que se estender dentro do produto, seguindo regras, padrões. Porque se você segue uma regra, um padrão, fica difícil de você ficar longe da qualidade. Agora, se você faz tudo sem regra, né? Tudo, mesmo na nossa vida cotidiana, se você não segue uma regra, não segue uma conduta, você não vai ter qualidade em tudo que você faz. Então, a gente tem que seguir modelos, né? Modelos de qualidade para se ter o quê? A satisfação e atingir o objetivo. Então, na próxima aula a gente vai ver quais são os modelos e que cada um tem de vantagem, qual tem desvantagens, quais os modelos mais utilizados, né, para atingir a qualidade de software. Então, aqui nesse momento eu deixei como exemplo, né, que é utilizado aqui no Brasil, 3 modelos, que é ISO, né, 1554, né, e o CMMI, que também é bastante conhecido, né? Que é a maturação, é um modelo integrado de maturação e capacidade, e também o MPS-BR. Então, quer dizer, MPS-BR, ele é bem brasileiro mesmo, melhoria de processos de software, né? Então, ele é bem utilizado aqui no Brasil. Esses modelos são utilizados realmente no auxílio na produção do software para atingir o que? A maturidade, né? O que eu quero do software? Eu quero aquele software de iniciante ou eu quero a maturidade no software? Um software com uma pessoa que já tem experiência na criação, com qualidade, né? Então, eu tenho que garantir isso. Se eu quiser ser bem empreendedora com qualidade, eu consigo atingir todos os objetivos de uma construção de um software e de uma revenda, né? Então, com qualidade. Qualidade, teste de software, parte 2. Retomando aí, gente, o término da parte 1, né? A gente começou a falar de modelos de qualidade. Dentre os modelos de qualidades mais conhecidos, né? Não tem só esses, mas os mais conhecidos é o ISO, né? 15.504, o CMMI e o MPS, que é mais conhecido aqui no Brasil, tá? Eles são um modelo de qualidade realmente bem conceituado, né, nas empresas.
que trabalham com o desenvolvimento de software, né? Porque eles trabalham de forma mesclada, eles trabalham mesclando o conceito de engenharia de software, né? Com a qualidade. Por quê? O que realmente trabalha em engenharia de software? Todo aquele levantamento que a gente costuma fazer no início de um projeto, não só levantamento, como pesquisa, viabilidade, levantamento de requisitos funcionais, não funcionais, todas as práticas, né, os diagramas, todos os processos antes de desenvolver realmente, colocando em linguagem de máquina, né, é feito que vários levantamentos, e isso faz parte da engenharia de software. Então, sempre faz esse tipo de levantamento para que tenha o que? Qualidade, né? No final, o software seja com qualidade. E esses modelos aí de qualidade, eles são modelos de maturidade de um processo. Então, eles têm a capacidade de mensurar. Gente, a gente fala de modelos de qualidade, esses modelos de qualidade são de alto requinte, alto padrão, né? Mas, em suma, ele segue os propósitos que a gente já faz em APS, que é o quê? Fazer todo aquele trabalho, aquele estudo de viabilidade, de levantamento e tudo mais. Trabalha por etapa, né? Para que o projeto em si, ele saia de forma correta. Então, esses modelos aí de maturidade, ele trabalha com o quê? Maturidade é o quê, gente? Maturidade é buscando aperfeiçoamento de algo, né? Então, no caso aí, buscando o aperfeiçoamento de um processo de software, de uma produção de um software, né? Então, a gente tem o CMMI, né? E o MPS. Do CMMI, ele é mais conhecido internacionalmente. Já o MPS, né, que é a melhoria do processo de software, ele é mais utilizado aqui no Brasil, tá? Então, eles são utilizados aí nas empresas, indústrias ou no próprios escritórios de software, né? Para quê? Para atingir a maturidade, quer dizer, eles vão buscando o aperfeiçoamento do software, né? Aí adquire qualidade, né? Através de seguir as etapas desses processos. Então, nada mais é do que uma rotina de trabalho. Então, se seguir o padrão de cada rotina, o seu projeto vai ser viável e vai ser com qualidade, tá? Normalmente, esse relacionamento aí entre maturidade empresarial e qualidade são aplicados em todas as empresas. Então, sempre busca a maturidade para conseguir a qualidade. E aí, da mesma forma que a gente faz de levantamento de toda aquela parte de requisitos, esses modelos, eles também traz uma certa segurança nas informações, né? Porque ele orienta as empresas a seguir um plano, e esse plano é um plano de busca de melhoria para a produtividade e qualidade do software. E a maturidade, né? Ela traz a capacidade técnica, gerencial, competência, né? E isso tudo é importantíssimo para o desenvolvimento do software. Então, se uma empresa ela é capacitada, ela tem um bom gerenciamento, ela logicamente ela vai ter uma boa competência. Então, a gente falou no slide acima que tem o modelo CMMI, certo? Que são modelos de qualidade, né? E também o MRM, que também é do Brasil, né? Só que aí a gente tem também algumas variâncias, né? Variedades deles. Por quê? Porque eles vão se adaptando em determinada região, tá? Então, esses modelos de maturidade de processos, eles vão auxiliar na produção do software. E em alguns lugares, eles seguem algumas adaptações, né? Para que seja possível trabalhar com eles. Então, por exemplo, a versão do pacote, né? Que é mais usado no exterior, CMMI, ele foi adaptado de forma que o Brasil pudesse ser usado, então por isso surgiu o MPS, né?
Então eles vão variando. E aqui no caso tem o DV, né? Ele teve uma variância também, o DV, que é uma variância do CMMI, tá? Então, dependendo da localidade e do tipo de processo ou de modelo de maturidade, eles vão seguindo algumas alterações, tá? Isso faz parte dentro de qualquer empresa, né? Sempre se adaptar ao que realmente é necessário. Então, pessoal, aqui nos modelos ainda de qualidade, para que ocorre essa preocupação com os modelos? Por que as empresas buscam esses modelos? Poderiam trabalhar aí sem modelos, normalmente, que nem a gente, vou criar um software, um site, um mobile e vou precisar desses modelos? Hoje, quando é pequena empresa, né, ou empresa que a gente fala assim de fundo de quintal, ou trabalhos escolares, a gente não usa um modelo desse comprado, né, um modelo desse perfeito. A gente segue algumas diretrizes, né, que é o que a gente já passou para vocês. Todo o procedimento de levantamento de requisitos, análise, né, usando a análise de sistema, a viabilidade, etapas de projeto, né, diagramas, onde a gente pode analisar cada parte. Então, a gente segue um modelo, no modelo de projeto, né, que faz parte da engenharia de software, porém, a gente não segue esse modelo profissional, né, um modelo realmente necessário aí para a construção de um software, porque esses modelos eles custam é, um pouco caro, né? Não é gratuito, tá bom? Então a gente vai trabalhando conforme a demanda e conforme o poder aquisitivo das empresas, tá? Então, a maioria das empresas de grande porte, né, as organizações, elas utilizam esses modelos para que elas consigam cumprir os compromissos e construir software de forma eficaz e eficiente. Então, quer dizer, grandes empresas que trabalham com produção de software, construção de plataformas e tudo mais, eles têm que cumprir rigorosamente os compromissos, porque um atraso ocasiona o quê? A má reputação e também perca de dinheiro, né? Perca de tempo é perca de dinheiro, tá? E para que também ocorra a construção desse software de forma correta, né? Você tem todo aquele levantamento, toda aquela análise antes, com certeza menos erro vai surgir para você consertar, né? Por isso que tem esses modelos de qualidade, porque assim eles vão seguindo uma regra e vai ficando padronizado a forma de programação, a forma de construção de um projeto, tá? Por isso que fala de forma eficaz e eficiente. Então, todo modelo, lógico, que pode trazer algum transtorno, né? Porque alguém pode não gostar de trabalhar, de seguir regras, mas a maioria ele traz benefícios para a empresa, né? Para o local de trabalho. Por quê? Você vai criando, através desses modelos, você vai criando um vocabulário comum entre todos os programadores, né? Então, vocês vão conversar, falar a mesma língua, trabalhando aí nesse quesito de comunicação, né? Então, porque segue-se uma regra, e nessa regra, o vocabulário vai ser um só, dentro do pessoal que está trabalhando, né? E os critérios objetivos são muito maiores porque eles precisam avaliar o produto. Então, a segurança é maior, a análise maior na questão de avaliação do produto, tá? E também existe o que? Métodos para esses tipos de avaliação, né? Para analisar as características, para mensurar o que é relevante, o que é mais complexo e como seria a melhor forma de trabalhar, tá? Então, dentro aí desses benefícios do modelo de qualidade, a gente tem segurança relacionada às práticas de qualidade, porque se você vai produzir um software, seja ele qual for, é necessário que tenha o quê? Qualidade. E para ter qualidade, é necessário o quê? Uma segurança. Não adianta nada se fazer algo muito bom, muito bonito e não ser seguro, tá?
Então, a segurança é primordial para que se haja, conquiste a qualidade nos serviços. Ainda falando sobre os modelos, né? Então a gente pode entender que na maturidade o processo ele fica bem evidente, ele é bem definido, né? E se ele é bem definido, você consegue ter um gerenciamento melhor, né? Com sucesso, e ele vai ser sempre medido, pautado, controlado para que consiga ter um bom produto, né? Ele seja eficaz, tá? Então, normalmente esses modelos ele traz para as empresas amadurecimento, por isso que fala maturidade, maturidade no desenvolvimento de um projeto. Então, se você, a gente pode até analisar isso assim, mais caseiramente, né? Hoje, por exemplo, se você fez um projeto no primeiro ano de escola ou no primeiro seu projeto de empresa, você fez o projeto, ele saiu legal, saiu funcional, porém pode não ter tido uma estética boa, não tenha tanta qualidade. No seu segundo ano, você já vai melhorar o seu aprimoramento, né? A forma com que você vai realizar o desenvolvimento do seu software, do seu produto. E com o passar do tempo, você vai adquirindo experiências e sendo mais maduro na sua produção. Da mesma forma, esses modelos traz a maturidade para as empresas, né? Então, você começando a seguir uma regra, definindo bem seu trabalho, ele sendo bem gerenciado, né? Com todo o controle aí na rédea dos programadores, né? Ele vai sair o quê? Um produto de qualidade e seguro. Então, as organizações, elas, quando elas atingem essa maturidade, né, elas se tornam mais maduras, elas conseguem atingir todos os objetivos de um projeto, né? Consegue colocar em prática a qualidade, cumpre-se os prazos, os custos ficam dentro do orçamento já previamente estabelecido, né? Ele não foge dos custos marcados para aquele projeto. Por exemplo, para esse projeto vai ficar 100 mil reais para fazer. E aí, quando você vê, você já gastou 200. Então, esse tipo de conduta não é bom para o mercado. Então, quando as organizações, né, as empresas, elas são maduras, elas já sabem qual é o prazo que ela tem que estipular, qual o custo que ela tem que estipular, né, para se atingir os objetivos na questão de qualidade, prazos e custos e ter um produto eficiente. Né? Já quando as organizações são imaturas, né, elas ainda não atingiram essa maturidade no modelo de qualidade, eles criam objetivos e vão mudando com frequência, né? Começa com um objetivo, daqui a pouco já mudou, né? Quem já não foi desse jeito, né? Quem já não produziu, começou, por exemplo, vamos falar assim, mais nível do nosso nível mesmo, né? Quem já não começou um site, né? Que é um produto fácil de fazer. Quem já não começou um site, quando viu, o site estava de outro jeito, de outra forma, o objetivo era o objetivo final foi outro, né? E teve várias margens de erro, vários erros executados que aí, às vezes você não conseguiu suprir essa demanda, não conseguiu consertar esse erro, você excluiu aquela parte, deixou só alguma parte que deu certo. Então, com o tempo a gente vai amadurecendo, né? Quem fala para você assim, eu fiz de cara deu certo a minha programação, de cara deu certo o meu produto, tá mentindo, porque sempre os primeiros conseguem ter sim alguma falha, né? Por isso que a gente tem que trabalhar com o menos erro possível, né? E as organizações imaturas, elas mudam muito esse objetivo por conta de que não estão ainda dentro do patamar da maturidade do processo. Então, eles não cumprem o objetivo, não têm qualidade, expandem os prazos, né? Os custos
nem sempre são o que combinam. Então, esse tipo de empresas, elas tendem a perder cliente e perder também os recursos. E com isso, né, tendo as empresas esses modelos, atuando, trabalhando com esses modelos de maturidade nos processos, as empresas só têm a ganhar, né? Porque elas conseguem avaliar essa capacidade de processo, continuam mantendo seus objetivos, né? Se começou um projeto com aquele objetivo, finaliza. Não fique mudando, a não ser que você está prestando contas, né? Prestando um serviço para um cliente e o cliente, no meio da trajetória, resolveu mudar o objetivo. Aí é outra coisa, porque você tem um contrato, você tem um trabalho a ser realizado e a pessoa que te contratou está solicitando essa alteração. Aí é diferente. Mas quando você solicita um produto, né? E você deixa na mão da empresa, das organizações, eles vão cumprir o que foi estabelecido no primeiro dia de contrato. Então, ele vai cumprir os objetivos, vai cumprir o prazo, vai cumprir o orçamento, né? E tudo dá certo, né? Agora, se você ou aparecer, surgir uma alteração, aí é por conta que o cliente está solicitando, aí é diferente, tá? E esses modelos, eles trazem o quê? Várias oportunidades de melhoria para o produto, né? Quanto mais melhoria você traz para um determinado setor, um determinado produto, o que vai acontecer? A sua produtividade ela vai crescer e juntamente a qualidade, com isso reduz o custo, porque se você não consegue trazer melhoria para o ambiente, né, não consegue colocar qualidade, o que tende a fazer? Você sempre vai te retornar e ter que consertar esse software que você fez de forma ruim, forma sem qualidade. Então vai ficar o quê? Aquela coxa de retalhos, sempre vai ter que consertar. E com isso o custo aumenta, né? Porque uma vez que você presta serviço para alguém ou para alguma empresa, vai estar dentro do seu contrato que você tem um determinado produto para entregar dentro de um prazo e um orçamento. Agora, se você extrapola esse orçamento e o prazo por ter que ficar consertando os problemas de programação, vai ser prejudicial tanto para a empresa que está prestando o serviço, como para a empresa que está contratando o serviço, tá? Então, planejar é essencial para que a execução aconteça de forma correta, né? E sempre ser monitoradas essas ações, né? Essas melhorias precisam ser monitoradas. Por isso que tem que ter um bom gestor, tá? Toda empresa ela tem o gestor dela, né? Tem alguns departamentos que têm gestores bons e tem departamentos que têm gestores ruins. Então, se o gestor é bom, ele vai o quê? Sempre estar monitorando as ações. A mesma coisa em um pequeno escritório. Eu tenho analista sênior, tenho analista júnior, que é aquele que está aprendendo, né? E tenho o pleno, que é aquele que continua fazendo e já tem uma boa experiência. Então, normalmente o sênior ele fica encarregado do pleno e o pleno está encarregado dos júniores, né? Então é uma hierarquia aí. Então, se tem uma boa monitoração aí nas ações, o produto sempre vai sair com qualidade também, tá? Qualidade e teste de software. Então, dentro da qualidade e teste de software, né, a gente tem aí os modelos de qualidade. Então, existe vários modelos aí no mercado para tratar desses modelos de maturidade. Na hora de criar os seus produtos, né, sempre exercer a qualidade nos processos. Então, a gente tem vários aí famosos, né, que é o CMMI, que é utilizado mais no exterior, né, e o MPS, que também é importante, bem conceituado, que é utilizado aqui no Brasil, tá? Que é a melhoria de processos de software. Então, esses modelos aí, eles são utilizados por empresas, empreendimentos, né? Para quê?
para atingir a maturidade. Então, quanto mais a sua produção do seu software, do seu site, do seu mobile seja de forma madura, você vai trazer consigo a qualidade do produto. Então, esses modelos de qualidade, eles servem mesmo para a maturidade do software, tá? E então, está sempre linkado essa questão de relacionamento da maturidade empresarial e a qualidade nas empresas. Então, uma coisa não anda sozinha, né? A qualidade não anda sozinha sem a maturidade. Então, elas estão interligadas, porque a maturação, né, a maturidade de um modelo vai trazer o que? Qualidade para o software. Então, o modelo, né, de qualidade CMMI, que é o que? Modelo integrado de maturação, né, capacidade de maturação. Ele é um modelo bem utilizado, tá? Muitos já tentaram utilizar aqui no Brasil, né? Mas depois se adaptaram na versão brasileira. Mas o CMMI, ele é uma referência, tá? Ele é um modelo de referência porque ele define aí algumas regras, né? Algumas práticas que são necessárias na hora do desenvolvimento, né? Então, ele vai avaliar também a maturidade do software dentro de uma empresa. Então, o objetivo dele principal é trabalhar o quê? Com regras, as práticas para chegar a atingir na maturidade. Então, trazendo a maturidade, também consegue trazer a qualidade junto aí do seu software, tá? Então, esse modelo, ele não é considerado uma metodologia. Então, muitas pessoas erram, né? Por quê? Porque considera que um modelo é um método a ser seguido. Na verdade, não é isso. É um modelo que você vai trabalhando, implementando, para que você consiga atingir aí a maturidade e qualidade num software. Então, muitas vezes ele é confundido porque ele não orienta como deve ser feito. Ele não segue como deve ser feito, e sim o que deve ser feito, né? Ele não fala como você tem que fazer, tem que seguir esses passos, né, na metodologia. Ele não serve para isso. Ele orienta como deve ser feito. Então, ele estabelece regras, diretrizes para você atingir aí a maturação, tá? Então, não é considerado uma metodologia, e sim um modelo, que é bastante utilizado nas empresas, nas organizações. Então, como eu já falei para vocês, esse modelo bem conceituado, CMMI, ele segue algumas práticas, né, que esse modelo aborda. Então, ele vai trabalhar bem a questão de gerenciamento de requisitos, né? São regras que ele estipula e que vai fazer com que no final tudo seja de forma positiva, com qualidade, atingindo a maturação do software. Então, ele trabalha bem o gerenciamento de requisitos, a manutenção, a manipulação de riscos. Então, se vai tratar da questão de riscos de segurança, ele tem que ser bem permeado, né? E também a medição de desempenho. Então, ele trabalha bem essa questão de desempenho do software. E ele trabalha de forma planejada a questão de todos os processos, de todas as etapas do software, da criação do software, né? Então, ele tem um planejamento de trabalho. E também trabalha atuando na tomada de decisões e outras informações pertinentes aí ao modelo, né? Sendo implementado aí no projeto seu, no caso, um software. Então, esse modelo aí integrado na capacidade de maturação, ele é um modelo que foi desenvolvido pela SEI, né, que é Instituto de Engenharia de Software, da Universidade de Mellon. Então, essa evolução do CMM, porque normalmente, gente, você encontra o quê? A criação de um modelo, e esse modelo ele vai se aperfeiçoando, né? Então, ele evoluiu, na verdade, o CMMI, ele evoluiu da versão CMM.
Então, as ideias incorporadas ali, as principais ideias desse projeto aí, desse modelo CMMI, ele veio da evolução do CMM. Então, são versões que vai saindo, né, trazendo melhoria para a maturação do software, tá? Então, sempre trazendo o quê? A qualidade. Então, não adianta também criar um modelo e estacionar nesse modelo, e um modelo criado em 1900 e bolinha, ele vai permanecer até, por exemplo, no ano de 2021, com as mesmas diretrizes, as mesmas funções, os mesmos objetivos, sem olhar a necessidade que permeia a volta aí na construção, na criação de um software, né? Então, ele tem que ser adaptado, ele tem que ser modificado para atender a demanda aí do mercado. Dentro ainda desse modelo CMMI, né, esse modelo, como ele é bem conhecido no exterior, né, por representar aí algumas etapas importantes do processo, ele segue aí duas linhas de conduta, tá? Ele tem estágios, né, que são as etapas no qual vai ser seguido, e também de forma contínua. Então, não adianta também a gente implantar um modelo, né, CMMI, e pular as etapas, pular estágios. Aí você não vai conseguir chegar com qualidade na maturação do software. Então, a gente tem que seguir escalas, né, estágios, para atingir o objetivo final. Então, além dos estágios, a representação contínua, ela permite a redução de riscos, né, dentro aí dos processos escolhidos no software. Então, essa representação contínua, ela vai reduzir sim os riscos, fornecendo aí um maior foco nas áreas de processo. Então, dentro das áreas de processo, ele vai ser escolhido, né, vários itens desse processo aí. Então, dependendo do seu projeto, ela vai trabalhar de forma bem contínua para atingir o que? Os objetivos do seu negócio, do seu projeto, do seu software. E falando aí sobre a representação dos estágios, né, que são as etapas que ocorrem aí, a implementação sequencial. Então, como eu disse para vocês, são degraus que a empresa, né, ela tem que seguir para ela atingir o topo, né, a maturação do software, do site com qualidade. Então, o primeiro degrau aí, o primeiro estágio é o inicial. Depois, o segundo, a gente tem o gerenciado. O terceiro, a gente tem o definido. O quarto é quantitativamente gerenciado. E o quinto, otimização, tá? Então, dentro do primeiro estágio, o primeiro degrau, são encontrados os processos imprevisíveis, né? Pouco controlado e reativos, quer dizer, o planejamento está no começo, né? Ele é imprevisível porque ainda não foi feito todo um estudo, toda uma modelagem, então está bem no início. Já depois, os processos na segunda etapa, no segundo estágio, os processos são caracterizados por projeto e as ações são frequentemente reativas. Então, ele vai começar a ganhar forma, ele está sendo gerenciado. Então, ele vai começar a ser trabalhado todos os processos para atingir aí a qualidade. Então, nesse segundo estágio ainda não está pronto, né? Ele começou o início aí do gerenciamento, né? O cuidado com o projeto. Na terceira etapa, que é o definido, os processos são caracterizados por organização e são proativos. Então, a partir do momento que você iniciou o seu projeto, você já começou a fazer o quê? Um gerenciamento desses processos. O que vai acontecer? Eles vão manter aí no terceiro estágio uma forma mais organizada, né? E já são proativos os processos. Todas essas características que foram levantadas nos degraus de baixo, nos estágios de baixo, eles vão começar a ficar organizados, né, bem definidos. E na quarta etapa, no quarto estágio, os processos eles são medidos e controlados. Então, ele já passou a ser analisado quantitativamente, né?
ele começou a ser gerenciado pela quantidade. Então, os processos eles são medidos e controlados para que possa surgir a qualidade, a maturação do processo. E aí eu posso parar nesse estágio? Ou eu tenho que chegar até o 5º estágio? Né? Muitos projetos, gente, a gente percebe que muitos projetos dentro aí de um 3º estágio, ele já está bem definido, ele já dá para ter uma sequência, né? Mas se você vai fazer algo com qualidade, seguindo o modelo, né, do CMMI, não custa chegar até na última etapa, né, no último estágio, que é otimização, né? O que faz na otimização? É toda a melhoria que compreende o software ou o tratamento de um processo que não ficou bem analisado, bem estruturado, ele tem foco nessa parte aí. Então, ele vai ter foco em todas as melhorias de processo, e isso aí é de forma contínua, tá? Esses são os 5 estágios do CMMI. Então, não foge muito da regra do que a gente usa aqui no Brasil, né? Mas ele é bem mais utilizado no exterior por ele ser limitado a 5 estágios, né? E a gente pode dizer que uma das vantagens do CMMI, ele é reconhecido, né, internacionalmente, ele é bem dominado aí, o mercado internacional é dominado por ele, né, e ele se tornou uma referência, então ele é um grande nome no mercado. Então, se você falar assim sobre modelos de qualidade, ele é o primeiro nome que aparece, tá? Então, um exemplo de utilização é a Microsoft. Ela já adotou esse modelo aí como estratégia para importação, né? Exportação da mão de obra brasileira. Então, ele busca esse diferencial competitivo. Então, a Microsoft ela tomou posse desse modelo CMMI para trazer o que é maturação no software, né? Na produção do software da empresa. Então, pensando ainda na vantagem, né, desse modelo CMMI, o que esse modelo faz? Ele traz a organização para a empresa. Então, a empresa ela vai conhecer quais são os seus processos e qual o seu desempenho, o que ela precisa melhorar ou não, né? O que ela precisa planejar ou replanejar, né, ou melhorar os seus processos, verificar se realmente está tendo um bom desempenho. Então, ela vai trazer essas coordenadas para o projeto, né? Então, ela permite a monitoração ou o monitoramento dos processos, né? Então, o gerente aí que cuida dos projetos, o projeto de software, ele sabe o que está acontecendo com o projeto, o que está acontecendo com o software, né? Quais os pontos que precisa de melhoria. Então, você monitorando passo a passo tudo que está sendo construído, desenvolvido num projeto, né, num software, vai trazer o que? Qualidade, com certeza, porque você sabe o que vai dar certo, o que não vai dar certo na programação aí desse software, né? Então, você monitorando as etapas, você consegue chegar melhor à qualidade, tá? Então, a empresa ela vai realmente verificando, identificando qual que é realmente o valor dessa empresa, né? Então, ela vai permeando, criando o seu caminho, né? E com isso, ela vai trazendo o que? Renome para as empresas. Então, como já foi dito, em tudo que tem vantagem, também tem desvantagem. Nesse modelo aí de qualidade, né, o CMMI, ele tem as suas vantagens, que são excelentes, é bem controlado, né, é possível chegar à qualidade com esse projeto, né, com esse modelo, mas a certificação para se obter o CMMI, ela dá um pouquinho de trabalho para conseguir, viu? Porque é demorado o processo e custa muito caro. Então, um profissional que queira trabalhar com esse modelo, ele vai
ser necessário realizar muitas aí avaliações. Essas avaliações são caras, tá? São muito caras, porque é um processo muito lento, né? Então, o profissional que vai ter a certificação, por exemplo, ele precisa fazer várias provas, ser aprovado, né? Para poder implantar a certificação. Aqui, o CMMI é um modelo, né, para se chegar à qualidade. E a empresa que trabalha com ela trabalha, mas ela precisa ter o selo de qualidade, né, que é a certificação. Então, por isso que quando a gente vê aí muitos sites com selo de qualidade, ele está tratando da segurança, da qualidade do software, né, na qualidade da aplicação que foi desenvolvida. Então, dentro aí da desvantagem, a questão aí primordial é que ele é demorado e que ele custa caro em relação a outros modelos aí, tá? Então, hoje, se for olhar assim, o investimento que uma empresa pagaria para poder obter essa certificação, fica em torno de R$200 mil, né, a R$1 milhão. Aí depende do que a empresa ela vai incorporar nessa certificação. Então, quanto mais qualidade, mais segurança, o investimento é mais pesado. Então, hoje, uma empresa pequena, de pequeno porte, ela não consegue pagar aí um investimento de R$200 mil a R$1 milhão, né? Ela vai ter dificuldade de pagar. Então, isso é para grandes empresas mesmo, tá? São grandes empresas que vão estar investindo. Por isso que a gente fala que no exterior, as grandes empresas utilizam esse método e tem capital para isso, né? Então, vai investir pesado, e mesmo que o processo seja lento e caro, muitas empresas estão propensas a adquirir o produto. Então, quando se fala em investimento, né, na utilização desse modelo, pensa-se do grande gasto que vai ter financeiramente, mas também ele é moroso porque demora-se aí, às vezes, para chegar a um estágio, né, subir aí os degraus necessários desse modelo, às vezes demora 8 anos para uma empresa atingir esse modelo, né? Subir uma etapa, um estágio desse modelo. Então, as empresas, quando ela vai, né, elas começam a trabalhar e começam a incorporar o CMMI, são etapas. Então, se você começou há 20 anos atrás, utilizando esse método, né, você já vai estar o quê? Em outros estágios, porque você começou do básico, foi trabalhando, incorporando, passou o primeiro estágio, foi para o segundo e assim por diante. Então, uma empresa que começar a trabalhar hoje, ela não vai conseguir chegar da primeira etapa e vai conseguir chegar na quinta etapa. Ela precisa aí de tempo, né? Porque é com o tempo que você vai adquirindo a maturidade e vai conseguindo a qualidade junto. Se você conseguir incorporar esse método na sua empresa, você não pode pensar que no estágio 1 você já vai pular para o quinto, né? Mesmo que você invista aí rios de dinheiro, você não vai conseguir, porque são etapas, são fases que a empresa ela tem que ir crescendo, ela tem que ir adquirindo conhecimento para ela poder trazer aí os benefícios desse método para a empresa, tá? Então, as empresas brasileiras, elas também investem alto aí na questão da certificação. Tem várias empresas com certificação aqui no Brasil, né? E como esse modelo CMMI, ele veio, né? Ele é usado, incorporado mais no exterior, né? Ela não fica restrito a isso só, tá? Essas práticas aplicadas a esse modelo, elas são necessárias mesmo, elas são realmente necessárias na maioria dos casos aí dentro das empresas, né? Mas por ela ser aí um alto padrão, né? Um investimento bastante alto
para a empresa financeiramente, e ela também despende de muito tempo, né, para ultrapassar um estágio para o outro. Então muitas vezes as pessoas desistem desse modelo por não querer esperar, né, não querer tratar e trabalhar essa questão de valor e de tempo, tá? Então algumas empresas elas desistem, né, porque elas acham que o preço é muito alto e que não vale a pena pagar e não vale a pena esperar para ultrapassar aí outro estágio, né, e acha que esse modelo não agrega nenhum valor na sua organização, na sua empresa. Isso são empresas que não estão muito focadas na qualidade, não estão muito focadas aí na maturação do projeto. Então, são empresas que chegaram, por exemplo, no terceiro estágio e não quer continuar. Ele acha que no terceiro estágio já está de bom tamanho para aquela empresa. Acontece muito isso também, viu? Aí vai depender de cada organização, de cada empresa. Da mesma forma que quando você começa um projeto, né, ou vai trabalhar, por exemplo, num banco de dados e vai verificar a questão das formas normais, tem programador que para na terceira forma normal e já está suficiente. Nesse caso aqui, né, nesse modelo aqui do CMMI, tem empresas que preferem pagar o preço e continuar até o quinta estágio. Tem empresa que não querem pagar o preço e param aí na terceira ou desistem, né, e abandonam esse modelo. Então, agora a gente vai falar sobre o modelo que o Brasil utiliza, né, o MPS. Então, esse modelo ela traz melhoria no processo do software brasileiro. Então, ela foi criada pela Softex, né, e patrocinada pela MCT. Então, esse modelo aí, na verdade, ele veio, né, ele surgiu e foi adaptado do modelo CMMI Dev. Então, lembra que eu falei que cada modelo ela vai se especificando, ela vai melhorando, né, mudando algumas coisas, vão se adaptando, então elas vão criando novas versões. E no caso do modelo MPS, que é o modelo brasileiro, ele veio, né, surgiu do modelo já modificado e adaptado, que é o CMMI Dev. Então, o CMMI Dev ele veio do modelo original do CMMI, né? O CMMI veio do modelo anterior, que era o CMM. Então, perceba, ele vai crescendo, ele vai se expandindo, ele vai precisando de novas versões, né? Da mesma forma, se você comprar um aparelho celular, hoje ele tinha uma versão, amanhã ele tem outra versão, né? E assim por diante. Então não pode ficar parado no tempo. Então esse modelo, né, brasileiro, ele veio desse modelo CMMI Dev, tá? Então é utilizado aí para pequenas, médias ou microempresas, né? Sendo possível utilizar para todas as empresas podem utilizar, porque ela é mais em conta até. Então, a gente viu que o modelo CMMI, ela tem 5 estágios usado no exterior por muitas empresas, muitas organizações. Aí, o CMMI Dev, que veio, né, é uma versão renovada do CMMI, ela vem do amadurecimento de processos aí dos 5 níveis, são 5 estágios que eu acabei de explicar, tá? Isso para utilização aí nas empresas do exterior, que ela é bem conhecida, utilizada no exterior. Então, mas para suprir a demanda, que é a necessidade das nossas empresas brasileiras, ela fez aí algumas modificações no modelo, né? Então, com o tempo, foi feito alguns modelos aí nas questões de níveis, então ele foi modificado. Então, essa versão de 5 níveis do CMMI Dev, ele passou a ter então 7 estágios, né, 7 etapas no modelo brasileiro MPS, né, do Brasil.
Então, aí dentro do modelo MPS utilizado aqui no Brasil, então esse modelo veio do CMMI-DEV, né, que tinha 5 estágios, 5 níveis. E aqui nesse modelo voltado para o Brasil adaptado, né, chegou-se a 7 níveis, né? Por que será que aumentou mais 2 níveis para o Brasil? Porque eles acharam necessário. Então, em vez de parar na etapa ali da otimização do outro modelo, ele foi, na verdade, ele tem um início igual, um final também igual. O que modificou ali foi na questão da definição. Enquanto lá na definição do outro modelo era em apenas um estágio, aqui no Brasil ele precisou de 2 estágios para se poder conseguir atingir aí a definição do processo, tá? Então, os 7 níveis do modelo MPS começa com parcialmente gerenciado. Então, o projeto se inicia, né? Ele ainda não está totalmente gerenciado, então ele lembra que o outro inicia com algum estágio inicial, né? Esse aqui ele já não tem o estágio inicial, então porque o inicial está incorporado com o parcialmente gerenciado. Depois a segunda etapa, o segundo nível é o gerenciado, então quer dizer, está sendo cuidado, todo expandido por uma gerência, né, que vai tomar conta de cada processo. Depois a gente tem um estágio parcialmente definido, então que está sendo aí definido alguns itens, algumas vertentes, alguns processos. Depois passa-se para outra fase, que é largamente definido. Está quase lá definido, mas ainda não está. Então, ele passa aí para outra etapa. E assim que ele estiver mais organizado, mais definido, ele passa para a etapa de definido. A partir do momento que ele chega na etapa de definido, ele vai então passar para o gerenciado quantitativamente. Então, quer dizer, ele vai começar a trabalhar por quantidades, ali, gerenciados por quantidade. E depois ele chega no último nível, que é em otimização, quer dizer, já chegou no patamar final, tá? Então, esse modelo brasileiro, pensando assim, comparando com o anterior, ele é bem similar, porém ele dá mais ênfase, né, no meio do processo. Então, ele toma mais cuidado e dá um nível maior, né, na questão da parte de definição e também na parte de gerenciado. Então, ele fica mais assim propenso, gasta-se mais tempo nessa parte para que se chegue aí na maturação do projeto, do software, com qualidade. Então, ainda dentro desse modelo MPS aí do Brasil, assim como tem vários estágios, né, várias etapas, aí no Brasil, no caso, são 7 etapas, cada nível, cada etapa de maturação, ele o processo ele vai ter certos números de capacidades a serem analisadas. Por exemplo, a primeira etapa, né, ela tem um processo só para ser analisado. Já a segunda etapa tem 2 processos. A terceira etapa, 2 processos. Quarta e quinta etapa também mais 2 processos. Então, é diferente um pouquinho. Outro modelo, cada estágio ele tem os seus processos, né, os seus níveis, e cada nível então ele vai ser quebrado em alguns processos. Nesses processos vão ser quebrados em algumas necessidades de capacidades a serem analisados. Então, por exemplo, dentro do primeiro processo, que é a capacidade 1.1, o processo ele é executado. Então, ele inicia aí o projeto, né? É executado. No processo, a aplicação é a capacidade 2.1, o processo é gerenciado. Já no processo, na capacidade 2.2,
o produto do trabalho do processo são gerenciados. Então, quer dizer, o processo é gerenciado no 2.1 e já os produtos de trabalho do processo são gerenciados e estão no 2.2. No processo aí, né, na capacidade 3.1, o processo é definido. Já no 3.2, o processo está implementado. Já na capacidade 4.1, o processo é medido. E na capacidade 4.2, o processo é controlado. Então, perceba que vai quebrando para atingir, né, aquele patamar, aquele nível. E no processo aí, na capacidade 5.1, o processo é objetivo de inovações, de mudanças. E o 5.2, o processo é otimizado continuamente. Então, assim, ele finaliza aí a questão de níveis, né? Que esses níveis eles são quebrados em subníveis para atingir aí a maturação e a qualidade, a excelência num processo. Então, pensando aí na vantagem, né, por que a empresa deve utilizar o modelo brasileiro, o MPS, né? Então, ele já foi criado a pedido de grandes empresas, ele foi modificado da versão original, né, que é utilizado no exterior, justamente para atender a demanda brasileira. Então, o objetivo desse modelo, né, de processos é o que? Atingir os níveis de maturidade dentro das empresas de forma mais rápida. Então, em vez de ficar lá 8 anos no outro modelo para seguir cada estágio, para subir um degrau do estágio, eu consigo, mesmo no Brasil tendo várias etapas, vários estágios, o que acontece? Tem 2 estágios a mais, eu consigo trabalhar de forma mais rápida, né? Eu quebrando aí, verificação de uma qualidade, colocando em execução essa qualidade. Então, quer dizer, eu consigo atingir os níveis de maturidade mais rápido, né? Então, essa forma foi a forma adaptada que o Brasil conseguiu para esse modelo de qualidade. Então, a nossa realidade é diferente da realidade do exterior, né? E também ela é mais barata, ela é mais versátil e mais acessível do que o modelo CMMI, que além de ser um empreendimento caro, ele é moroso, ele é demorado, né? Demora-se mais ou menos uns 8 anos para cada estágio, para cada etapa, né? Já imaginou aqui no Brasil uma empresa para conseguir a maturidade de um processo, de um software, né, obtendo a qualidade e a certificação, ele precisa esperar aí 8 anos para cada nível, né? Então é muito tempo para uma realidade aqui brasileira. Então por isso que esse modelo aí foi adaptado para atingir a maturidade, né, de um projeto com mais rapidez e mais barato. Então, além das vantagens que a gente já viu desse modelo brasileiro, né, do MPS, a gente tem o quê? Que ele conseguiu obter o maior número de níveis, enquanto que o CMMI tinha 5 níveis, 5 estágios. Esse modelo brasileiro passou a ter 7 níveis de maturidade, né? E com isso a implantação, ela é feita de forma gradual, né? E bem mais adequada para pequenas e médias empresas, né? E também a compatibilidade com o CMMI facilita na hora da obtenção do certificado. Então, como elas são compatíveis, a certificação ela sai com certeza, né? Ela sai com mais facilidade por ser compatível. E também a vantagem desse modelo é que ela recebe avaliação periódica. Então, para você, quando você adquire a certificação, você passa por avaliação. Essa avaliação ela tem custo, né? Então, as empresas são avaliadas a cada 2 anos para manter a certificação ou tentar evoluir para um próximo nível. Então, como que funciona isso? Então, a empresa ela precisa cumprir alguns requisitos para obter a certificação. E na vistoria para certificação,
é feito um checklist de todas as regras que tem que cumprir. Então a empresa ela pode conseguir obter e cumprir todos os requisitos, as regras necessárias para a certificação, né? Então, e se tiver faltando alguma, ela tem prazo para se adaptar. Ela não se adaptando, ela perde a certificação. Mas normalmente as empresas elas já conhecem as regras e vão seguindo as regras, elas mantêm a certificação. Então, a cada 2 anos ela vai aprimorando. Então, se ela quiser permanecer aquele nível de certificado, para ela tá bom, ela tá contente com a certificação que ela tem, ela mantém, né, os padrões exigidos e tudo bem. Agora, se ela quiser evoluir, né, nas certificações que tem níveis, né, então ela precisa ser avaliada a cada 2 anos, e a cada 2 anos ela precisa inovar, né, trazer melhoria, o software, os projetos que está sendo trabalhado. Se ela não conseguir atingir, ela mantém onde ela está. E uma das vantagens aí de empresas que tem o modelo MPS aqui no Brasil é a questão da integração universidade-empresa, né? Então, tem-se um convênio entre a universidade que trabalha com esse ramo e as grandes e pequenas e médias também empresas. Então, ocorre essa integração. E também aceite, né, em licitações. Então, por exemplo, a empresa que trabalha com esse modelo, o MPS, sai em vantagem, porque esse modelo MPS passou a ser exigido nos processos de licitações. Então, quer dizer, se tem, por exemplo, uma licitação de serviços dentro de uma região, de uma cidade, de um estado, né, só podem concorrer à licitação quem tem a certificação, né, esse método MPS. Para ter esse método MPS, ele precisa da certificação. Então, as empresas que têm a certificação, elas podem participar das licitações aí em grandes companhias, tá? Quem não tem a certificação não pode participar das licitações. Então, tudo que eu já disse antes, né, que todo método ele tem sua vantagem e desvantagem. A desvantagem colocada nesse modelo do Brasil, né, MPS, é que mesmo que o foco dela, né, ela foi voltada, ela foi criada pensando nas pequenas e médias empresas, para se chegar aí na maturação dos processos, né, e atingir a qualidade dos seus produtos, seja ele software, mobile, aplicativos e tudo mais, a certificação ela não vai garantir que a empresa se torne competitiva internacionalmente. Então, ela tem o selo de qualidade, ela atingiu a maturação, ela atingiu os níveis dela, ela consegue trabalhar com licitações, com os convênios entre universidade e a empresa, porém, ela não é porque ela tem esse modelo e tem a certificação que ela consegue competir, né? Competir internacionalmente, porque o mercado exterior ele é mais avançado, né? E o modelo do CMMI também é mais incorporado. Então, por exemplo, quem tem o modelo CMMI demora-se de 5, às vezes 6 a 8 anos para se chegar no estágio. Então, perceba que a empresa ela é bem sólida, ela demorou muito tempo para ela atingir a certificação. Então, ela está bem desenvolvida, bem madura, né? E já, por exemplo, a empresa com certificação MPS, a brasileira, os estágios dela são mais curtos, né? Mesmo que ela tenha quebrado, então é diferente, por exemplo, no método anterior, né? Do CMMI, para se chegar no terceiro estágio, por exemplo, ela teve 8, 16, 24 anos para chegar no terceiro estágio. Já que no método brasileiro, menos anos. Então, vamos supor que ela chegou no terceiro estágio
com 10 anos de empresa, tá? Então não tem como ela competir com uma empresa que demorou 24 anos para chegar no determinado estágio. Entre os modelos CMMI e MPS do Brasil, eles têm vários pontos em comum. Um deles está na fase da implementação, né? E tem que ter um comprometimento dessas empresas na questão de desenvolver os sistemas de software, né? Com bastante ênfase e cuidado nos procedimentos e na hora da implementação, tá? Então, todos esses procedimentos, eles têm que vir dos diretores, né, do alto escalão ali, da direção das empresas, e também envolvendo os funcionários, né, os colaboradores, os parceiros profissionais, inclusive os ajudantes de TI, né, eles têm que ter um comprometimento. Um outro ponto interessante é que as empresas, tanto no método, né, no modelo MPS como no CMMI, eles precisam estar assim dispostos a investir aí tanto em um como no outro o tempo, né, porque o modelo CMMI ele demora mais, ele é mais moroso e mais caro. Já o MPS, o tempo dele pode ser reduzido e é mais em conta, é mais barato, mas mesmo assim, tanto um como o outro tem que investir na questão de dinheiro, de tempo, na infraestrutura, na melhoria dos seus produtos, né? Sempre buscando a qualidade nos seus serviços, né? Então, esses dois modelos, eles apresentam aí diferenças entre si em relação à maturidade, porque né, o MPS ele tem aí 7 estágios, né, 7 fases, enquanto que o CMMI ele ficou em 5 fases. Então, o CMMI ele foi uma vertente, né, ele foi uma outra versão do CMMM, que deu uma melhorada, buscou novos recursos. O MPS ele veio, né, de uma adaptação do CMMI. Então, foi necessário para a adaptação aqui do Brasil a criação de mais 2 etapas, mais 2 estágios aí, né, para contemplar a diferença aí do Brasil. Então, aqui um comparativo breve, né, de um método CMMI e o MPS. Enquanto que o CMMI ele é reconhecido internacionalmente, o MPS é só na América Latina, né? A certificação do CMMI ele é mais caro e já o MPS é mais barato. A questão de avaliações aí para a certificação, ele demora muito tempo, dependendo do processo, a cada 8 anos para subir uma fase, né, no CMMI, e no MPS é a cada 2 anos. Então, o foco também do CMMI é voltado para empresas de grande porte, enquanto que o MPS é para pequenas e médias empresas, né? Enquanto que o CMMI tem 5 níveis de maturação, de estágios, e trabalha de forma também contínua, o MPS ele tem 7 níveis de maturação, então que ele pode trabalhar de forma gradual. O CMMI ele é aceito, facilitando aí as licitações, né, na questão de participar de algum evento governamental e querer trabalhar com licitação. Já o MPS ele é aceito também na parte da maturação de licitações também. Então esses dois aí eles estão em igualdade de patamar, tá? Então o CMMI ele participa competitivamente aí, internacionalmente, enquanto que o MPS ele não tem essa habilidade de participar ainda internacionalmente, tá? E o CMMI ele utiliza contrato com empresas, não utiliza contratos com empresas em conjuntos, né? E já o MPS ele pode
trabalhar em conjunto, aí, em grupos, né, que queiram a certificação. A implementação do CMMI é mais complexa, enquanto que o MPS é mais simples. E o MPS foi desenvolvido em 1992, foi desenvolvido aí o CMMI pela empresa SEI. Então, só para a gente ter um referencial aí sobre as empresas certificadas, né, pelo MPR, no Brasil chega em torno de 400 empresas. Esses são dados fornecidos pela Softex, tá? Em uma pesquisa que eles fizeram até 2012, se não me engano, que chegou no último nível, né, nível G. A gente tem aí a AG de São Paulo, Alcatel, né, Lucentes, Rio de Janeiro, a Gelt, Paraná, Group Software, não está falando a cidade, IESP Bases em São Paulo, Millennium, Rio Grande do Sul. Então, esses são do nível G, que é a última fase da certificação. Já no nível F, né, a gente tem a Caixa Econômica Federal, lá de Brasília, Distrito Federal, o Centro de Soluções de Informática no Espírito Santo, o MOVE CRM Santa Catarina, Radix no Rio de Janeiro, SS 2002 no Rio de Janeiro também, e o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Esses são no nível F. Das empresas certificadas aí no nível E, a gente tem o BUL em São Paulo, Euritecnologia em São Paulo também, Formalis no Espírito Santo e UNUM na Intec Ceará, S2IT São Paulo. Já no nível 2, até o momento que se fez a pesquisa, não tinha nenhuma empresa nessa categoria aí. Sobre as empresas com o nível D, também não foi localizada nenhuma empresa até aquele momento, né? Não foi encontrada nenhuma. Já no nível C, a gente tem o BRQ em Paraná, Com5 em São Paulo, ETEC Minas Gerais, PDCase em Minas Gerais também, Power Logic em Minas Gerais e SI, né, São Paulo. Nível B não tem nenhuma empresa nessa fase. O nível A só tem a CPM Braxi Unitec na Bahia. Então, lembrando que para esse modelo brasileiro, ela precisa estar sempre atualizada, porque a certificação ela passa de 2 em 2 anos para vistoriar, né? E aqueles que queiram subir de etapas, de níveis, eles precisam estar dentro das regras, se sobressaindo para avançar em nível, tá? Caso ao contrário, ele permanece ou perde a licença. Nesse gráfico, a gente pode verificar aqui as avaliações, né, MPS feitas no Brasil ao longo de alguns anos, aí dentro de 2005 a 2012, quando foi feita essa pesquisa. Então, em 2005, a gente percebe que tem 5 pessoas, né, 5 empresas representadas aí que estavam iniciando com esse modelo MPS. Já em 2006, teve um aumento, né? Subiu para 12 empresas. Em 2007, 55 empresas, 2008, 57. Em 2009 já subiu para 80, teve um avanço muito grande, né? 2010 já caiu para 71. 2011, 64, também teve uma queda, e 2012 também uma queda grande, que chegou a 36 números de empresas. Então, o que a gente pode perceber aí? Entrar dentro do modelo MPS é excelente, porém a pessoa, né, no caso responsável por essa empresa, ela tem que estar centrada
e realmente com o propósito de manter o modelo, né? Manter a certificação na empresa, porque de repente você começa e você não busca a seguir as regras, as melhorias, então a cada 2 anos passa a avaliação da certificação. Se você não se adequar, você ou você permanece no mesmo nível ou você cai, né? Então, o que dá para perceber aí que teve um avanço muito grande aí de 2006 para 2007, né? Acabou que 2008 manteve e cresceu mais um pouquinho. 2009 teve o auge aí e depois começou a queda novamente. Então, algumas empresas aí não conseguiram se manter nem no nível que estava, né? E acabou abandonando aí o modelo. Agora, nesse gráfico, a gente pode perceber as empresas, né, que têm o método de CMMI, que estão crescendo, né, mundialmente. Então, a gente vê que em 2002, 52 empresas possuíam esse método, né? Em 2003, aumentou para 186. Depois, 2004, 437. 2005, 600, 2006, 842, 2007, 1028, 2008 teve uma queda, né? Foi para 1100, 1001, e 2009 subiu novamente para 1364 e depois em 2010 teve uma pequena queda para 1298. Temos também empresas, né, que estão estabelecidas aqui no Brasil, mas que mantêm a utilização do método CMMI, né? Estão no Brasil, mas utilizam o método reconhecido exteriormente. Em nível 1 não tem nenhuma empresa, né? Porque ela já subiu para o segundo nível. No segundo nível, podemos citar como exemplo a Algar Tecnologia de Minas Gerais, a Vanes Tecnologia de Bahia, Citibank São Paulo, a empresa Claro São Paulo, DB Server Rio Grande do Sul, e Intel Minas Gerais. Também temos empresas, né, que estão no Brasil usando o método CMMI, que estão no nível 3, que é o Instituto de Pesquisa Eldorado São Paulo, o Itaú São Paulo, Motorola em São Paulo, Serasa São Paulo, Synapse Brasil Rio de Janeiro, Unisys Corporation São Paulo. Empresas no nível 4 também utilizando o CMMI, que estão estabelecidas aqui no Brasil. A gente tem a CIT São Paulo, né? Também EDS no Rio de Janeiro. E no nível 5 é possível encontrar o CPM Braxis na Bahia, IBM no Rio de Janeiro, o Instituto Atlântico no Ceará, Politec Distrito Federal, Stefanini São Paulo e Unisys Minas Gerais. Podemos concluir então nessa apresentação, né, que o MPS aqui do Brasil ele foi criado justamente para suprir a necessidade do mercado, né? Então, uma fatia boa do mercado estava disposta a qualificar e padronizar seus processos, né, para criar seu software de forma organizada e com qualidade. Então, por isso que foi feito essas solicitações para o MPS, mas nem todas tinham recursos financeiros para esse investimento. Então, o que a gente pode perceber aí, tanto no método como o outro, que precisa manter o investimento, manter o tempo, manter o prazo para que você consiga atingir a qualidade.